1529. O mundo vivia uma era de mudanças sem precedentes. Enquanto os portugueses e espanhóis estavam ocupados na sua corrida marítima, tentando descobrir o maior número de territórios possíveis, a Europa se via em uma situação complicada. O poderoso Império Otomano, com uma força esmagadora, tentaria de uma vez por todas avançar para o coração da Europa, e esse avanço iria ter que passar pela cidade de Viena, capital do Sacro Império Romano Germânico. Os portugueses haviam dominado os oceanos, e por isso, os otomanos estavam tendo grandes prejuízos nos mares. No entanto, eles queriam mais influência na Europa, e os acontecimentos que se seguiram levaram a uma guerra entre cristãos e o Império Otomano. O cerco ocorreu após a Batalha de Mohacs, em 1526 d.C., que resultou na morte de Luís II, rei da Hungria. Após a morte de Luís, facções rivais dentro da Hungria selecionaram 2 sucessores. O arquiduque Fernando I da Áustria, apoiado pela Casa de Habsburgo, e João Zápolya. Zápolya foi atrás de um aliado poderoso, e se tornou vassalo do Império Otomano, depois que Fernando começou a assumir o controle do oeste da Hungria. O avanço otomano foi com a intenção de ajudar seu aliado contra Fernando I. Os historiadores não têm consenso sobre os objetivos a longo prazo dos otomanos, incluindo as motivações pela escolha de Viena como alvo imediato da campanha. Alguns historiadores modernos sugerem que o objetivo principal de Solimão era o controle otomano sobre toda a Hungria, e que o sultão pretendia usar o país como ponto de avanço para uma campanha no coração da Europa. A vitória otomana na Batalha de Mohacs abriu o caminho para que eles ganhassem o controle do sudeste da Hungria. O rei Luís morreu, possivelmente se afogando quando tentou escapar do campo de batalha. Com a morte do rei, a sucessão seria complicada, pois Luís não tinha filhos. Seu cunhado, o arquiduque Fernando I da Áustria, irmão do Sacro Imperador Romano Carlos V, reivindicou o trono húngaro. Fernando foi reconhecido no oeste da Hungria. No entanto, um nobre chamado João Zápolya, de uma base de poder na Transilvânia, desafiou-o pela coroa e foi reconhecido como rei por Solimão em troca de aceitar o estatuto de vassalo dentro do Império Otomano. A Hungria foi dividida em 3 regiões: Hungria Real, Hungria Otomana e o Principado da Transilvânia. Fernando foi declarado rei da Hungria Real devido ao acordo entre sua família e a de Luís, concretizado pelo casamento de Fernando com a irmã de Luís. Fernando decidiu fazer valer a sua reivindicação sobre a Hungria e capturou Buda em 1527, mas teve que abandonar sua conquista em 1529, quando um contra-ataque otomano tomou todos os seus ganhos territoriais. Na primavera de 1529, Solimão reuniu um grande exército na Bulgária otomana, com o objetivo de garantir o controle de toda a Hungria nas suas novas fronteiras. As estimativas do exército de Solimão variam amplamente, com estimativas sendo de 120 mil a mais de 300 mil homens, conforme mencionado por vários cronistas. Além de numerosas unidades de cipaí, a força de elite da cavalaria otomana, e milhares de janízaros, o exército otomano incorporou um contingente da Moldávia e guerreiros sérvios renegados do exército de João Zápolya. Solimão liderou os homens, e escolheu Pargal Ibrahim como comandante, com poderes para dar ordens em nome do sultão. Solimão lançou sua campanha em 10 de maio de 1529, e enfrentou inúmeros obstáculos desde o início. As chuvas foram intensas nesse ano, causando inundações na Bulgária e tornando difícil a rota utilizada pelo exército. Muitos canhões e peças de artilharia de grande calibre ficaram atolados, não deixando a Solimão outra escolha senão abandoná-los, enquanto camelos trazidos das províncias orientais do Império, não habituados às condições difíceis, foram perdidos em grande número. Doenças e problemas de saúde tornaram-se comuns entre os janízaros, ceifando muitas vidas ao longo da cruel jornada. Em 6 de agosto Solimão chegou a Osijek. No dia 18 ele chegou na planície de Mohacs, onde foi soldado pela cavalaria liderada por João Zápolya, que lhe prestou homenagem e o ajudou a recapturar diversas fortalezas perdidas. À medida que os otomanos avançavam em direção a Viena, a população da cidade organizou uma resistência formada por agricultores, camponeses e civis locais determinados a repelir o ataque inevitável. Os defensores foram apoiados por uma variedade de mercenários europeus, lansquenetes alemães e arcabuzeiros profissionais espanhóis, enviados por Carlos V, que foi imperador do Sacro Império Romano e rei da Espanha.
A rainha Maria da Hungria, irmã de Carlos, enviou 1000 lansquenetes e um contingente de 700 arcabuzeiros espanhóis. Os espanhóis foram comandados pelo Marechal Luís de Ávalos, com os capitães Juan de Salinas, Jaime Garcia de Guzmán, Jorge Manrique e Cristóbal de Aranda. Esta infantaria de elite destacou-se na defesa da Zona Norte e impediu que os otomanos se instalassem perto das muralhas, onde poderiam ter rompido com espaço suficiente para trabalhar. Wilhelm von Rogendorf assumiu o comando da guarnição defensiva, com o comando operacional confiado a um mercenário alemão chamado Nicolau, conde de Sal. Nicolau chegou a Viena como chefe da força mercenária e começou a fortificar as muralhas de 300 anos que cercavam a Catedral de Santo Estevão. Para garantir que a cidade pudesse resistir a um cerco prolongado, ele bloqueou os 4 portões da cidade e reforçou as muralhas, que em alguns pontos não eram bem protegidas. O exército otomano chegou no final de setembro, esgotado devido ao longo avanço em território austríaco, deixando Solimão com falta de camelos e artilharia pesada. Muitas de suas tropas chegaram a Viena com a saúde debilitada, após as atribulações da longa marcha durante a estação chuvosa. 3 prisioneiros austríacos ricamente vestidos foram enviados pelo sultão como emissários para negociar a rendição da cidade. Nicolau enviou de volta 3 muçulmanos ricamente vestidos sem resposta, mostrando que a rendição não estava em seus planos. À medida que o exército otomano se posicionava, a guarnição austríaca lançou ataques para interromper a escavação de túneis abaixo das muralhas da cidade por sapadores otomanos. O próprio Pargal Ibrahim quase foi capturado numa das investidas dos defensores. As forças de defesa conseguiram destruir várias minas, atrasando o avanço otomano. No entanto, esses ataques renderam muitas baixas para os defensores. Em 11 de outubro a chuva estava muito forte, e, como os otomanos não conseguiram romper as muralhas, a perspectiva de vitória começou a desaparecer. Além disso, Solimão enfrentava uma escassez crítica de alimentos, água e outros suprimentos, enquanto as vítimas, as doenças e as deserções começavam a cobrar o seu preço. Os janízaros começaram a expressar o seu descontentamento com a falta de progresso, exigindo uma decisão sobre permanecer ou abandonar o cerco. Em 12 de outubro, os otomanos abriram uma brecha particularmente grande na muralha da cidade de Viena, que foi seguida pelo maior ataque otomano até o momento. Mesmo nessas batalhas, as tropas de assalto não conseguiram prevalecer e perderam 1.200 janízaros. Mais tarde naquela noite, o sultão convocou um conselho oficial em 12 de outubro para falar sobre o assunto. A decisão foi de que eles iriam tentar um grande ataque final a Viena, seria o famoso tudo ou nada. Um grande ataque então seria lançado. Em 14 de outubro o exército otomano fez seu último grande ataque, mas, apesar de recompensas extras terem sido oferecidas às tropas, eles foram repelidos, com os arcabuzes e as longas lanças dos defensores sendo decisivos. No dia seguinte, com os suprimentos acabando e o inverno se aproximando, Solimão cancelou o cerco e ordenou uma retirada para Constantinopla. Com nevascas muito fortes, as condições pioraram. A retirada otomana foi dificultada por estradas lamacentas onde seus cavalos e camelos lutavam para passar. A perseguição de cavaleiros austríacos fez muitos prisioneiros. Os otomanos chegaram a Buda em 26 de outubro, a Belgrado em 10 de novembro e ao seu destino, Constantinopla, em 16 de dezembro. Alguns historiadores especulam que o ataque final de Solimão não tinha necessariamente a intenção de tomar a cidade, mas de causar o máximo de danos possíveis e enfraquecê-la para um ataque posterior, uma tática que ele empregou em Buda em 1526. Solimão lideraria outra campanha contra Viena em 1532, mas nunca se materializou verdadeiramente, pois a sua força foi paralisada pelo capitão croata Nikola Juri durante o cerco de Gans. Nikola Juri, com apenas 700 soldados croatas, conseguiu atrasar Solimão até o inverno chegar. Carlos V, sabendo da vulnerabilidade e do estado enfraquecido de Viena, reuniu 80.000 soldados para enfrentar a força otomana. Em vez de prosseguir com uma segunda tentativa de cerco, a força otomana recuou. As duas campanhas rumo a Viena marcaram o limite extremo da capacidade logística otomana para colocar grandes exércitos nas profundezas da Europa Central na época. Buda foi colocada novamente sob o controle do vassalo otomano João Zápolya, fortalecendo a posição otomana na Hungria. A campanha deixou um rastro de danos colaterais nas vizinhas Habsburgos, Hungria e Áustria, que prejudicaram a capacidade de Fernando de montar um contra-ataque sustentado.
No entanto, Solimão não conseguiu forçar Fernando a enfrentá-lo numa batalha aberta, e, portanto, foi incapaz de fazer valer a sua reivindicação ideológica de superioridade sobre os Habsburgos. O ataque a Viena levou a uma reaproximação entre Carlos V e o Papa Clemente VII, e contribuiu para a coroação de Carlos como Sacro Imperador Romano pelo Papa em 24 de fevereiro de 1530. Essas invasões foram um momento de maior tensão na Europa em séculos. O Império Otomano representava uma força muito organizada e poderosa, lembrando muito o poder do antigo Império Romano. O fracasso do cerco de Viena marcou o início de 150 anos de amarga tensão militar entre os Habsburgos e os otomanos, marcada por ataques recíprocos, e culminando num segundo cerco de Viena em 1683, o mais famoso cerco da cidade, que ofuscou até mesmo o cerco de 1529, fazendo com que os defensores que salvaram a cidade no primeiro cerco fossem pouco lembrados na história. Em 1529 tivemos o Grande Cerco Otomano de Viena, onde a Europa se salvou das garras do império mais poderoso do Mediterrâneo Oriental, e talvez de todo o Oriente. A vitória decisiva dos defensores da cidade levou a 150 anos de tensões entre otomanos e cristãos, culminando na Grande Batalha de Viena de 1683. Finalmente iremos ver os lendários hussardos alados poloneses em ação. A conquista de Viena sempre foi um desejo estratégico do Império Otomano, devido ao controle que a cidade tinha sobre o Danúbio e as rotas comerciais terrestres para a Alemanha e o Mediterrâneo Oriental. Nas décadas anteriores ao cerco, o Império Otomano empreendeu extensos preparativos logísticos, incluindo a reparação e estabelecimento de estradas e pontes que conduziam ao Sacro Império Romano e aos seus centros logísticos, e o envio de munições, canhões e outros recursos de todo o Império para estes centros e para os Balcãs. O cerco de Sissegevar em 1566 bloqueou o avanço do sultão Solimão, o Magnífico em direção a Viena e interrompeu o avanço otomano em direção à cidade naquele ano. Viena só seria realmente ameaçada em 1683. Em 1679, uma peste assolava a cidade. O Império Otomano estava dando assistência militar aos húngaros e às minorias não católicas nas partes da Hungria ocupadas pelos Habsburgos. Nos anos anteriores ao cerco, a agitação transformou-se em uma rebelião aberta contra Leopoldo I, que tentava suprimir os reformadores protestantes. No ano de 1681, os protestantes e outros grupos contra os Habsburgos ganharam reforço de um contingente militar significativo dos otomanos, que reconheceram Iritokoli como rei da Alta Hungria. Os otomanos fizeram grandes promessas para os revoltosos, em caso de uma conquista turca de Viena. No entanto, antes do cerco, existia um tratado de paz há 20 anos entre o Sacro Império Romano e o Império Otomano como resultado da Paz de Vasvar. Em 1681 e 1682, as lutas entre o revoltoso Iritokoli e o Sacro Império Romano aumentaram ainda mais. O Império Otomano aproveitou essa fragilidade, e o exército foi enviado em 21 de janeiro de 1682 e a guerra foi declarada em 6 de agosto de 1682. Apesar da declaração de guerra, os otomanos não poderiam iniciar a sua invasão, uma vez que uma campanha de 3 meses teria levado os otomanos a Viena no início do inverno. Isso deu tempo suficiente para Viena preparar a sua defesa e para Leopoldo reunir tropas do Sacro Império Romano, e formar uma aliança com a Polônia, Veneza e o Papa Inocêncio XI. O Tratado de Varsóvia de 1683 concluiu a aliança defensiva do Sacro Império Romano-Germânico com a Polônia, onde Leopoldo prometeu apoiar João III Sobieski caso os otomanos atacassem Cracóvia, e em troca, o exército polaco viria em socorro de Viena se a cidade fosse atacada. Em 31 de março, outra declaração em nome de Mehmed IV chegou à corte imperial em Viena. No dia seguinte, a marcha do exército otomano começou. As tropas otomanas chegaram a Belgrado no início de maio. Um exército da Transilvânia comandado pelo príncipe Mihály Apafi, e uma força húngara comandada por Iritokoli sitiaram Győr, e o exército restante de 150.000 homens avançou em direção à cidade de Viena. Cerca de 40.000 tropas tártaras da Crimeia chegaram a 40 quilômetros a leste de Viena em 7 de julho. O imperador Leopoldo fugiu de Viena para Passau com sua coorte e 60.000 cidadãos de Viena, enquanto Carlos V, duque de Lorena, levou sua força de 20.000 homens em direção a Linz.
O gigante exército otomano chegou a Viena em 14 de julho, a cidade contava com apenas uma única força de defesa, formada pelos 15.000 homens do conde Ernst Rüdiger von Staremberg. O engenheiro saxão Georg Himmler começou a preparar Viena para o cerco que se aproximava. Os planos iniciais do Império Germânico era que a luta contra os turcos fosse perto da cidade de Győr, um plano que se tornou insustentável pelo avanço turco. O rei da Polônia, João III Sobieski, iniciou a preparação de suas tropas, para serem enviadas para ajudar a cidade de Viena, honrando as suas obrigações do tratado, e partiria de Cracóvia em 15 de agosto. No período da batalha, a maior parte da Polônia ficaria praticamente indefesa, e, aproveitando a situação, Iritokoli tentaria uma invasão. Imediatamente, aumentaram as tensões entre a Polônia e os vários estados alemães, especialmente a Áustria. O pagamento dos salários e suprimentos das tropas durante a marcha seria a questão predominante. Sobieski insistiu que não deveria ter de pagar a sua marcha para Viena, já que foi através dos seus esforços que a cidade foi salva. A liderança dos Habsburgos concordou e fez acordos com os polacos para limitar os seus custos. O principal exército otomano sitiou Viena em 14 de julho. No mesmo dia, os otomanos sob Kara Mustafa enviaram a tradicional exigência de que a cidade se rendesse ao Império Otomano. Ernst Rüdiger Graf von Staremberg, líder dos 15.000 soldados e 8.700 voluntários com 370 canhões para defender a cidade, corajosamente recusou-se a capitular. Apenas alguns dias antes, ele recebeu a notícia do massacre em Perstoldsdorf, uma cidade ao sul de Viena, onde os cidadãos entregaram a cidade depois de terem tido uma escolha semelhante, mas foram mortos mesmo assim. No dia 17 de julho a operação do cerco se iniciou. A defesa de Viena demoliu muitas casas ao redor das muralhas da cidade, limpando os escombros, deixando a planície vazia, expondo os otomanos ao ataque defensivo, caso tentassem invadir a cidade. Tentando burlar essa estratégia inimiga, Kara Mustafa ordenaria que suas forças cavassem longas linhas de trincheiras diretamente em direção à cidade, para dar proteção aos atacantes, quando estes avançassem. Túneis de mineração foram cavados sob as muralhas da cidade, que seriam preenchidos com grande quantidade de pólvora negra para demolir as muralhas. Segundo Andrew Beacroft, a paliçada externa tinha cerca de 150 anos e estava quase toda podre. Para mudar esta situação, os defensores começaram a usar novos troncos para cercar as paredes. Isto atrapalhou o plano otomano de um cerco rápido, aumentando quase 3 semanas a mais o tempo que levaria para passar pela velha paliçada. Esse obstáculo, combinado com o atraso no avanço do seu exército após a declaração de guerra, eventualmente permitiu a chegada de uma força de socorro em setembro de 1683. Alguns historiadores especularam que Kara Mustafa queria tomar a cidade intacta com suas riquezas e recusou um ataque total, não desejando iniciar a pilhagem que acompanharia um ataque, que era visto como um direito dos soldados conquistadores. O cerco otomano cortou praticamente todos os meios de abastecimento de suprimentos para Viena, enfraquecendo muito as defesas. A situação tornou-se tão caótica, que von Staremberg ordenou que qualquer soldado encontrado dormindo durante o serviço fosse baleado. A situação piorava cada vez mais, e as forças que controlavam Viena estavam à beira da derrota quando, em agosto, as forças imperiais comandadas por Carlos V, Duque de Lorena, derrotaram Iritokoli em Bisamberg, apenas 5 quilômetros a noroeste de Viena. Em 6 de setembro de 1683, os poloneses sob o comando de Sobieski cruzaram o Danúbio, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Viena, para se unirem às tropas imperiais e às forças da Saxonia, Baviera, Baden e outras propriedades imperiais. Além disso, vários mercenários foram contratados pela comunidade polaco-lituana. O comando das forças aliadas europeias foi atribuído ao rei polaco, conhecido pela sua vasta experiência na liderança de campanhas contra o exército otomano. Notavelmente, ele alcançou uma vitória decisiva sobre as forças otomanas na Batalha de Kotin, em 1673, e agora comandava um exército de 70 a 80 mil soldados, combatendo uma força otomana de cerca de 150 mil homens. A coragem e aptidão de Sobieski já eram conhecidas na Europa, e ele, à frente de seus ossados alados poloneses, trariam uma grande destruição para os otomanos.
Durante o início de setembro, aproximadamente 5.000 sapadores otomanos experientes demoliram repetidamente grandes porções das muralhas, criando lacunas de cerca de 12 metros de largura. Em resposta a isso, os defensores começaram a cavar seus próprios túneis para interceptar os otomanos. Os turcos conseguiram ocupar o muro baixo. Antecipando uma brecha nas muralhas da cidade, os defensores prepararam-se para lutar no centro da cidade. De acordo com Kahraman Sakul, o exército otomano consistia em aproximadamente 120.000 soldados e 156 armas. Dentro de suas fileiras, 30.000 soldados estavam estrategicamente estacionados em castelos capturados e mobilizados para interromper os movimentos do exército de socorro que se aproximava. De acordo com o embaixador austríaco Kunitz, o exército otomano já havia diminuído para 90.000 combatentes em 12 de agosto. Kunitz também afirmou que soube através dos prisioneiros otomanos que as baixas estavam chegando a 20.000 no final de agosto. Outras fontes austríacas dizem que as baixas turcas eram de 12.000 até 13 de agosto, demonstrando um aumento constante nas baixas do exército otomano nos dias de cerco. A elite do exército turco era composta por cerca de 12.000 janízaros. O sol nasce sobre Viena, envolto em fumaça e expectativa. O exército de socorro dos polacos e das forças imperiais se reúne em uma corrida contra o tempo para preparar uma resposta ao cerco otomano. Liderados pelo rei da Polônia e sua cavalaria pesada, os hussardos polacos, uma estrutura de liderança eficaz é estabelecida em meio à diversidade multinacional do exército aliado. A Santa Liga resolveu a questão do pagamento usando todos os fundos disponíveis do governo, empréstimos de vários banqueiros e nobres ricos e grandes somas de dinheiro do Papa. Os Habsburgos e os polacos também concordaram que o governo polaco pagaria pelas suas próprias tropas enquanto ainda estivessem na Polônia, mas que o imperador as financiaria assim que atravessassem o território imperial. No entanto, o imperador reconheceria a reivindicação de Sobieski aos primeiros direitos de saques do campo inimigo no caso de uma vitória. O gigante exército otomano, liderado por Kara Mustafa, estava menos unido e enfrentava problemas de motivação e lealdade, e lutou para se preparar para o esperado ataque do exército de socorro. Mustafa confiou a defesa da retaguarda ao Khan da Crimeia e à sua força de cavalaria, que contava entre 30.000 e 40.000 soldados. Há dúvidas sobre o quanto os tártaros participaram da batalha final antes de Viena. O Khan recusou-se a atacar a força de socorro quando ela cruzou o Danúbio em pontes flutuantes e também se recusou a atacá-los quando eles emergiram dos bosques de Viena. Os otomanos não sentiram confiança em seus aliados da Valáquia e Moldávia. George Ducas, príncipe da Moldávia, foi capturado. Erban Cantacuzino, que simpatizava com a coalizão cristã, juntou-se à retirada após o ataque de cavalaria de Sobieski. Cantacuzino havia negociado com as forças imperiais para que a Valáquia se juntasse ao lado cristão, ansiando pela posição de protetor dos cristãos na Península Balcânica. Por sua vez, os Habsburgos prometeram-lhe o trono de Constantinopla, que era a capital do Império Otomano, e antiga capital do Império Romano. As tropas confederadas sinalizaram sua chegada ao Calember, acima de Viena, com fogueiras. As forças na cidade de Viena responderam enviando Jerzy Franciszek Kuczycki, um nobre polaco, diplomata e comerciante fluente em turco, numa missão de espionagem bem-sucedida para penetrar nas forças turcas e notificar as tropas de socorro de quando o ataque conjunto seria feito. A batalha começou antes que todas as unidades estivessem totalmente implantadas. Às 4 horas do dia 12 de setembro, o exército otomano atacou, procurando interferir no envio de tropas da Liga Sagrada. Os alemães seriam os primeiros a contra-atacar. Carlos de Lorena avançou com o exército imperial à esquerda e outras forças imperiais no centro, e, após intensos combates e múltiplos contra-ataques otomanos, assumiu várias posições-chave, em particular as aldeias fortificadas de Nussdorf e Heiligenstadt. Ao meio-dia, o exército imperial infligiu danos significativos às forças otomanas e estaria perto de um avanço. Ao mesmo tempo, Cantacuzino e os seus soldados, que apoiavam secretamente a coligação cristã, tentavam sabotar o cerco otomano, abandonando a ponte sobre o Danúbio na ilha Brigitenau, onde os valáquios estavam posicionados para cobrir o flanco esquerdo do exército otomano. Kara Mustafa lançou contra-ataques com a maioria de suas forças, mas conteve algumas das unidades de elite janízaros e Sipahi para um ataque simultâneo à cidade.
A liderança otomana planejava capturar Viena antes da chegada dos poloneses, mas acabou fracassando. Os turcos planejaram ataques para romper as muralhas. No total, 10 minas deveriam explodir, mas foram localizadas pelos defensores e desarmadas. O sol brilhava sobre o campo de batalha enquanto as nuvens se dissipavam, revelando um céu azul vibrante, pintado apenas com rastros de fumaça das batalhas anteriores. O ar estava impregnado de tensão, cada respiração uma mistura de determinação e medo. A infantaria polonesa avança com determinação, enquanto os defensores da cidade observam com esperança renovada. Do outro lado do campo, os exércitos se enfrentavam em uma dança mortal de estratégia e coragem. Os poloneses, com sua infantaria avançando implacavelmente pelo flanco direito otomano, desafiavam o equilíbrio da guerra. O exército de socorro havia chegado, mas a resistência otomana persistia, desafiando as defesas da cidade. Pelas 4 horas da tarde, os polacos tinham capturado a aldeia de Gerstów, que serviria de base para sua carga de cavalaria. O exército otomano estava numa posição desesperadora entre as forças polacas e imperiais. A aldeia recém-capturada estava agitada. Os hussardos poloneses preparam-se para a carga, enquanto os líderes militares, Carlos de Lorena e João III Sobieski, coordenaram o próximo movimento. As forças alemãs retomaram a ofensiva na frente esquerda. No início, encontraram forte resistência e não conseguiram progredir. No entanto, logo depois começaram a avançar e tomaram as aldeias de Unterdoblin e Oberdoblin. As forças imperiais estavam agora a aproximar-se da posição central otomana, e enquanto se preparavam para um ataque final, a cavalaria polaca começou a agir. Está registrado que a cavalaria polonesa emergiu lentamente de uma floresta próxima sob os aplausos da infantaria que esperava a sua chegada. Às 4 horas da tarde, um destacamento de 120 hussardos avançou corajosamente, testando as defesas otomanas e abrindo caminho para a investida final, mas sofrendo muitas baixas. Durante esta ação começariam a aproximar-se do Turkenshansi, que estava agora ameaçado por 3 forças distintas. Neste momento, o vizir otomano decidiu abandonar esta posição e retirar-se para o seu quartel-general no acampamento principal mais a sul. No entanto, a essa altura muitos soldados otomanos já estavam deixando o campo de batalha. O exército de socorro estava agora pronto para um ataque final. Por volta das 18 horas, o rei polaco ordenou que a cavalaria atacasse em 4 contingentes, 3 grupos polacos e um do Sacro Império Romano-Germânico. Enquanto as tropas otomanas lutavam para manter suas posições, a cavalaria polonesa lançou seu ataque final. Sob a liderança inspiradora de João III Sobieski, milhares de cavaleiros desceram sobre o campo, um mar de lanças brilhando ao sol. 18.000 cavaleiros atacaram nas colinas abaixo, o maior ataque de cavalaria da história. Os tártaros que participaram do lado polonês usavam um ramo de palha em seus capacetes para distingui-los dos tártaros que lutavam no lado otomano. O ataque foi avassalador, quebrando as linhas otomanas já exaustas e desmoralizadas. Os gritos de guerra ecoaram pelos campos, misturados com o som dos cascos batendo no chão. Enquanto os otomanos recuavam, os defensores vienenses se uniam ao ataque, determinados a expulsar o inimigo. O ataque quebrou rapidamente as linhas de batalha dos otomanos, que já estavam exaustos e desmoralizados e começariam a recuar do campo de batalha. A cavalaria dirigiu-se diretamente para os campos otomanos e para o quartel-general de Kara Mustafa, enquanto a guarnição vienense restante saiu de suas defesas para se juntar ao ataque. As forças otomanas estavam cansadas e desanimadas após o fracasso da tentativa de enfraquecimento, o ataque à cidade e o avanço da infantaria da Liga Santa. Menos de 3 horas após o início do ataque da cavalaria, a vitória estava selada. Viena havia sido defendida, e a história havia sido escrita nas páginas da coragem e da determinação. Como Sobieski proclamou mais tarde, usando como inspiração a famosa frase de Júlio César: "Viemos, vimos, Deus conquistou." O historiador otomano contemporâneo Siladar Findikli Memidaga descreveu a batalha como uma enorme derrota e fracasso para o Império Otomano, a mais desastrosa desde a fundação do Estado Otomano em 1299. Para aqueles que testemunharam a bravura e a determinação daqueles que lutaram, foi muito mais do que uma simples batalha.
Foi um testemunho da força do espírito humano, da coragem diante da adversidade e da esperança que pode florescer mesmo nos momentos mais sombrios, liderados pelos lendários hussardos alados poloneses. Os otomanos perderam pelo menos 20.000 homens durante o cerco, enquanto suas perdas durante a batalha com as forças de Sobieski totalizaram cerca de 15.000 mortos e mais de 5.000 capturados. As baixas da força de socorro sob o comando de Sobieski foram muito menores, totalizando aproximadamente 3.500 mortos e feridos, incluindo 1.300 poloneses. A forte guarnição vienense de 10.000 homens e a população civil perderam, por todas as causas, cerca de metade de seu número inicial durante o cerco. As tropas da Liga Sagrada e os vienenses conquistaram uma grande quantidade de saques do exército otomano, que Sobieski descreveu em uma carta à sua esposa alguns dias após a batalha. Os nossos são tesouros inéditos. Tendas, ovelhas, gado e um grande número de camelos. É uma vitória como ninguém jamais conheceu antes, o inimigo agora está completamente arruinado, tudo perdido para eles. Eles devem fugir para salvar suas vidas. O general Staremberg me abraçou e beijou e me chamou de seu salvador. Staremberg ordenou imediatamente a reparação das fortificações gravemente danificadas de Viena para proteger contra um possível contra-ataque otomano. No entanto, Viena nunca mais seria cercada pelo Império Otomano. Devido à sua derrota na batalha, em 25 de dezembro Kara Mustafa Pasha foi executado em Belgrado. Apesar da vitória dos aliados católicos, ainda havia tensão entre os vários comandantes e os seus exércitos. Sobieski exigiu que as tropas polonesas pudessem ter a primeira escolha dos despojos do campo otomano, e, assim, as tropas alemãs e austríacas ficaram com porções menores do saque. Os janízaros desempenharam um papel crucial na Batalha de Viena como a principal força de assalto e defesa otomana. No entanto, sua participação não foi suficiente para garantir a vitória, e a batalha resultou em uma derrota decisiva para o Império Otomano. O Sacro Império Romano assinou o Tratado de Karlowitz com o Império Otomano em 1699, que cederia grande parte da Hungria aos Habsburgos. A batalha marcou o fim histórico da expansão otomana na Europa. Após a vitória na Batalha de Viena, o rei polonês recebeu do Papa o título de Defensor da Fé. Com a ameaça otomana afastada, as potências europeias começam a vislumbrar uma nova era de expansão e prosperidade. Os territórios anteriormente sob cerco otomano agora estão abertos para exploração e desenvolvimento. O comércio floresce, as rotas terrestres e marítimas se expandem e a cultura europeia floresce em meio à estabilidade recém-descoberta. Enquanto a Europa se ergue em prosperidade, o Império Otomano enfrenta um declínio gradual. A derrota em Viena abalou a confiança otomana e abriu caminho para uma série de conflitos internos e externos. Os territórios otomanos começam a se fragmentar, e as potências europeias aproveitam a oportunidade para expandir suas influências. Com isso continuaríamos a ver a ascensão das potências europeias, marcando um momento-chave na mudança da hegemonia mundial, com portugueses, espanhóis, seguidos por ingleses, holandeses e franceses, dominando praticamente todo o mundo.